Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Jackson Oliveira Andrade, pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse vídeo nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a Confissão de Fé de Westminster. Hoje estudaremos ou continuaremos o capítulo 8, que trata sobre Cristo Mediador. Esse é um dos capítulos mais belos e mais importantes da confissão, porque nos apresenta a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostra quem é o mediador escolhido por Deus e o que Cristo fez para salvar o seu povo, porque o seu sacrifício é suficiente e eficaz, e como os benefícios dessa obra são aplicados aos eleitos de todas as épocas. E para nós compreendermos esse capítulo de maneira prática, eu vou organizar o nosso estudo em três partes. Primeiro, nós veremos o que Cristo fez para redimir o seu povo. Segundo, nós veremos a eficácia e a suficiência da obra de Cristo. Em terceiro lugar, nós veremos o alcance e a aplicação da sua obra salvadora. Vamos começar entendendo por que nós precisamos de um mediador. A Bíblia ensina que Deus é santo e que o ser humano é pecador. O pecado criou uma separação que o homem não consegue vencer pelas suas próprias forças. Nenhuma obra humana, nenhum sacrifício pessoal e nenhuma prática religiosa são suficientes para reconciliar o pecador com Deus. Jó expressou essa necessidade quando declarou no capítulo 9 de Jó, versículo 32 e 33, dizendo: Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente o juízo, não há entre nós arbítrio que ponha a mão sobre nós ambos. Jó, ele reconhecia a necessidade de alguém que pudesse representar o homem diante de Deus e, ao mesmo tempo, trazer a graça de Deus ao homem. Jesus Cristo é esse mediador perfeito, pois ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O primeiro parágrafo do capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster nos ensina que Deus escolheu e ordenou o Senhor Jesus para ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta que nos revela a vontade de Deus, o sacerdote que oferece o sacrifício por nossos pecados e o rei que governa, protege e conduz o seu povo. Cristo não assumiu essa missão contra a sua vontade. Ele não foi constrangido a salvar pecadores. Ele se entregou voluntariamente em perfeita harmonia com a vontade do Pai e na unidade do Espírito Santo. João capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus declarou: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Na eternidade, o Pai escolheu um povo para a salvação e o entregou ao Filho. O Filho aceitou espontaneamente a missão de redimir esse povo e o Espírito Santo aplica aos eleitos os benefícios conquistados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Chegamos então ao nosso primeiro ponto. O que Cristo fez para redimir o seu povo? O quinto parágrafo do capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster declara que o nosso Senhor Jesus, por meio da sua perfeita obediência e do sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai. Para aqueles que o Pai lhe deu, Cristo adquiriu a reconciliação e uma herança eterna no reino dos céus. A obra de Cristo envolve a sua obediência ativa e a sua obediência passiva. A obediência ativa é o cumprimento perfeito de toda a lei de Deus. Jesus nasceu debaixo da lei e viveu sem pecado. Ele amou perfeitamente a Deus e ao próximo, obedeceu em tudo aquilo que nós desobedecemos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5 declara: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não conseguimos, meus irmãos, cumprir perfeitamente a lei, mas Cristo a cumpriu em nosso lugar. A sua justiça perfeita é acreditada àqueles que creem. Isso significa que o crente não é salvo porque conseguiu produzir sua própria justiça, mas porque recebeu pela fé a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. A obediência passiva diz respeito aos sofrimentos que Cristo suportou, especialmente em sua morte na cruz. A palavra passiva não significa que Jesus tenha sido indiferente ou involuntário, mas significa que ele se submeteu aos sofrimentos e à penalidade que a justiça de Deus exigia por causa dos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 diz, ele nos ensina: Assim mesmo, Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho de Deus não deixou de ser Deus quando assumiu a natureza humana. Ele não abandonou seus atributos divinos. O Eterno Filho acrescentou à sua pessoa uma verdadeira natureza humana e assumiu a condição humilde de servo. Jesus sofreu na alma e no corpo,
No Getsêmani, ele declarou que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Na cruz, ele suportou a condenação que nós merecíamos, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava experimentando o juízo de Deus contra os pecados que carregava como nosso representante. Cristo não se tornou pecador em sua natureza e não perdeu a comunhão essencial da Trindade. Ele permaneceu santo, justo e perfeito. Entretanto, Jesus Cristo assumiu juridicamente a nossa culpa e sofreu a penalidade que cabia unicamente a nós. Segundo, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele declara: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, ocorreu uma maravilhosa substituição, meus irmãos. A substituição de Cristo, o justo, morreu no lugar dos injustos. Ele recebeu a condenação do seu povo, enquanto o seu povo recebe a justiça dele. Jesus morreu verdadeiramente. A sua morte não foi uma representação, uma aparência ou apenas um exemplo de amor. Ele entregou sua vida como sacrifício substitutivo para satisfazer a justiça de Deus. Seu corpo foi colocado no sepulcro, mas no terceiro dia ele ressuscitou com o mesmo corpo ao qual ele havia sofrido, ao qual ele havia padecido e agora glorificado, incorruptível e imortal. E quando apareceu a Tomé, Jesus mostrou as marcas dos cravos e o sinal da lança. Tomé, convencido de que estava diante de Cristo, ressurreto, ele respondeu: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição física de Jesus demonstra que o Pai aceitou o seu sacrifício. Ela também garante a justificação e a futura ressurreição de todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 25 nos ensina: Foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo ressuscitou, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai. Ali, ele continua exercendo o seu ministério em favor da igreja. O nosso Salvador não está morto, ausente ou indiferente, ele está vivo e ele intercede por nós, meus irmãos. Chegamos ao segundo ponto, a eficácia e a suficiência da obra de Cristo. Dizer que o sacrifício de Jesus é suficiente significa reconhecer que nada precisa ser acrescentado àquilo que Cristo realizou por nós. Cristo pagou completamente a dívida do seu povo. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus e conquistou uma salvação completa para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 14, nós lemos: Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Observe a expressão, uma única oferta. O sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Na cruz, Jesus declarou: está consumado. Isso significa que o preço foi pago e a obra foi concluída. Por essa razão, nós rejeitamos qualquer ensino que represente a ceia do Senhor como uma repetição do sacrifício de Cristo. Na ceia, não sacrificamos Jesus Cristo novamente. Nós recordamos, proclamamos e recebemos espiritualmente os benefícios do único e perfeito sacrifício realizado de uma vez por todas. Também não podemos acrescentar nossas obras ao sacrifício de Cristo como se ele tivesse feito apenas uma parte e nós tivéssemos de completar o restante. Boas obras são frutos da salvação, nunca a causa dela. Nós praticamos boas obras porque fomos salvos e não para comprar ou merecer a salvação. A obra de Cristo também é eficaz. Isso significa que ela realiza verdadeiramente o propósito para o qual foi oferecida. Cristo não morreu apenas para criar uma possibilidade indefinida de salvação. Ele morreu para salvar efetivamente aqueles que o Pai lhe deu. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 14 e 15, dizendo: Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Na teologia reformada, nós afirmamos que o sacrifício de Cristo possui valor infinito. Se Deus tivesse determinado salvar todas as pessoas, nenhum sacrifício maior seria necessário. Entretanto, segundo o propósito soberano de Deus, Cristo morreu eficazmente pelo seu povo, garantindo a redenção do seu povo. Todos aqueles pelo qual Cristo morreu serão, no tempo determinado por Deus, chamados pelo Evangelho, regenerados pelo Espírito Santo, conduzidos à fé, justificados, santificados e finalmente glorificados. Jesus não é um Salvador que apenas tenta salvar e espera para saber se o seu plano vai funcionar. Ele é o Salvador poderoso que realmente salva o seu povo dos seus pecados. Essa verdade produz segurança. A nossa esperança não está na intensidade dos nossos sentimentos, na perfeição da nossa fé ou na constância do nosso comportamento. A nossa esperança está na perfeição da obra de Jesus Cristo.
Isso não significa que Cristo não possa viver, que nós cristãos podemos viver de qualquer maneira. Quem foi verdadeiramente unido a Cristo será transformado pela graça. A mesma obra que nos justifica também inicia em nós um processo de santificação, meus irmãos. Em terceiro lugar, nós precisamos considerar o alcance e a aplicação da obra salvadora de Jesus Cristo. O sexto parágrafo do capítulo 8 ensina que, embora a obra da redenção tenha sido realizada historicamente depois da encarnação, os seus benefícios foram comunicados aos eleitos desde o princípio do mundo. Isso significa que os crentes do Antigo Testamento também foram salvos por Jesus Cristo. Eles não foram salvos por guardar perfeitamente a lei, enquanto nós somos salvos pela graça. Nunca existiram dois caminhos de salvação. Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, todos os verdadeiros crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé no Messias prometido. Eles olhavam para aquele que ainda haveria de vir e nós olhamos para aquele que já veio. A primeira promessa do Evangelho aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado de proto-evangelho, quando Deus anunciou que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Os sacrifícios, o cordeiro da Páscoa, o tabernáculo, o templo e o sacerdócio eram sombras que apontavam para Jesus Cristo. Nenhum sangue de animal podia remover definitivamente o pecado. Esses sacrifícios ensinava que o pecado produz morte e que seria necessário um substituto perfeito. Isaías, muitos séculos antes da crucificação, anunciou: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, há um só povo de Deus, um só pacto da graça, um só Salvador e uma só maneira de receber a salvação: pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. O oitavo parágrafo da Confissão de Fé ensina que Cristo aplica, comunica eficazmente a salvação a todos aqueles os quais adquiriu. E como Cristo faz isso, meus irmãos? Primeiramente, ele intercede pelo seu povo. Jesus está diante do Pai como nosso advogado. Hebreus capítulo 7, versículo 25 declara que ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando pecamos, não dependemos de um advogado incerto ou incompetente. Temos Jesus Cristo, o justo, aquele que intercede por nós e o mesmo que pagou completamente a nossa dívida. Em segundo lugar, Cristo revela por meio da palavra os mistérios da salvação. A pregação bíblica é um dos instrumentos usados pelo Senhor para chamar e alimentar o seu povo. Por isso, a igreja não precisa substituir a pregação por entretenimento ou invenções humanas. Cristo reúne, orienta e santifica a sua igreja por meio da sua palavra. Em terceiro lugar, Cristo persuade eficazmente os eleitos pelo Espírito Santo a crer e a obedecer. O Espírito abre o nosso entendimento, renova o nosso coração e nos conduz voluntariamente à fé. Em quarto lugar, Cristo dirige o nosso coração por sua palavra, seu poder e sua sabedoria. Ele governa a nossa vida por meio da providência, abrindo e fechando portas e usando circunstâncias, pessoas e os meios de graça para cumprir os seus propósitos. Isso tem uma aplicação muito prática. Talvez alguém pense, se Cristo já terminou a obra da redenção, ele não está fazendo mais nada por nós. Entretanto, meus irmãos, o Cristo que concluiu o sacrifício continua aplicando seus benefícios. Ele intercede por nós, sustenta a nossa fé, corrige nossos caminhos, preserva-nos no meio das provações, governa a sua igreja e acompanha o seu povo na missão. Na grande comissão, Jesus declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Depois acrescentou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A missão da igreja não depende apenas da inteligência, dos recursos ou da estratégia humana. O Cristo ressuscitado está conosco. É por sua autoridade que pregamos, é por seu espírito que pecadores são convertidos. E para concluir, eu quero destacar quatro verdades deste estudo. Primeiro, Cristo se entregou voluntariamente para salvar o seu povo. Segundo, ele obedeceu perfeitamente à lei, morreu como nosso substituto e ressuscitou corporalmente ao terceiro dia. Terceiro, o seu sacrifício é perfeito, suficiente, definitivo e eficaz. Nada pode ser acrescentado na obra que Cristo já realizou por nós. Quarta coisa, Cristo está vivo e continua aplicando a sua redenção, intercedendo pelo seu povo e conduzindo sua igreja por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Meus irmãos, a obra de Cristo nos chama a abandonar toda a confiança em nós mesmos. Talvez você esteja tentando encontrar paz por meio das suas boas obras, dos seus sentimentos religiosos ou da sua capacidade de mudar. Mas nenhuma dessas coisas pode pagar a dívida diante de Deus.
Somente Jesus pode salvar. Ele viveu a nossa vida, que nós, a vida que nós deveríamos viver, morreu a morte que nós merecíamos e ressuscitou para garantir a nossa vida eterna. Se você já pertence a Cristo, descanse na suficiência da obra dele. Isso não significa viver de forma acomodada, mas obedecer com gratidão. Nós não trabalhamos para tentar conquistar o amor de Deus. Nós servimos porque em Cristo nós somos amados, perdoados e recebidos como filhos. E quando a sua consciência o acusar, não olhe apenas para o tamanho dos seus pecados, olhe para a grandeza do seu Salvador. Confesse seus pecados, arrependa-se sinceramente e lembre-se de que o sangue de Jesus é suficiente para purificar aquele que nele crê. E quando enfrentar sofrimentos, lembre-se de que temos no céu um mediador que conhece as nossas dores. Jesus sofreu, foi tentado e permaneceu sem pecado. Por isso, nós podemos nos aproximar do trono da graça para receber misericórdia e encontrar graça em ocasião oportuna. Quando a igreja se sentir pequena ou fraca diante da sua missão, lembre-se de que Cristo ressuscitado prometeu estar conosco. A missão pertence a Ele. Nós pregamos, ensinamos e testemunhamos, mas é o Senhor que abre o coração e concede a salvação. Que nossa resposta a esse capítulo da confissão de fé de Westminster seja uma vida de fé, gratidão, santidade e adoração a Deus. Cristo é nosso profeta porque nos revela a vontade de Deus. Cristo é o nosso sacerdote porque ofereceu a si mesmo como sacrifício e intercede por nós. Cristo é nosso rei porque governa, protege e conduz a sua igreja até o fim. Que toda a nossa confiança esteja nele, que toda a nossa esperança esteja nele e que toda a glória seja dada somente a Cristo. Eu sou o reverendo Jackson Oliveira Andrade e se esse estudo edificou a sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos sobre o estudo da Confissão de Fé de Westminster. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.